Pega a palavra de Deus, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ler apenas o versículo 22. Você trouxe a palavra de Deus? Pastor, eu vim direto do meu trabalho. Então faz o seguinte, dá uma espiadinha nessa pessoa que está com a palavra de Deus aí ao teu lado, dá uma olhadinha, faz uma cola santa. E vê aí, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 22. Tudo bem? Nós vamos ler só um versículo, tá bom? Já acharam? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Amém? Preste atenção, Elias falando. E Elias era um profeta e ele sabia das coisas. Você vai entender agora o mistério desta palavra que Elias disse. Preste atenção. Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Amém? Agora eu leio cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida. Repete em seguida, vamos lá. Então, bem alto, então, disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Amém? É 1 contra 450 naquele momento. Mas você já ouviu aquele ditado? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Parece que Elias está em desvantagem, mas ele está numa vantagem incalculável. Todo mundo vê apenas um homem de Deus. Mas esse homem de Deus tem com ele o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, o possuidor de todas as coisas. Se você quiser enfrentar o mundo, a concorrência, os problemas, as doenças, o inferno, se você quiser enfrentar essa avalanche que te persegue, este cerco inimigo, se você for sozinho, é melhor você procurar correr, e correr bastante. Mas se você tiver a certeza de que o Senhor dos Exércitos está contigo, quem vai ter que bater em retirada são os teus perseguidores. Quem vai ter que fugir são os teus inimigos. Quem vai ter que dar no pé são os demônios do inferno. Porque Deus diz assim: se você ouvir a minha palavra e obedecer, os teus inimigos virão unidos contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão de ti. Se Deus é contigo, então você vai aterrorizar o inferno. Não precisa ter medo de nada, não precisa ter medo de assombração, de alma penada, de demônios, de espíritos, de feiticeiros, de macumbeiros, de perseguidores, de inimigos, de bandidos, de exércitos inimigos. Se o Senhor é contigo, eu pergunto, quem será o louco de ir contra você? Vamos lá, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É isso aí. Você crê nesta palavra que o profeta Elias disse aqui? O que foi que ele disse? Só eu fiquei por profeta do Senhor. Só eu. E os profetas de Baal são quantos? 450 homens. Quem acredita que Elias estava nesta situação? Ele sozinho contra tudo. Posso dizer uma coisa para você? Esse é o retrato da nossa vida aqui na terra. Você veio sozinho ao mundo. Você vai viver neste mundo em total solidão.
Porque a única pessoa com quem você vai se encontrar ali no teu quarto é com você mesmo, ainda que você seja casado, ainda que você viva maritalmente com alguém. A verdade é que nós sempre estamos sozinhos, sempre. Sempre será você contra o resto. Só que não dá para você continuar vivendo nesta solidão espiritual. Deus tem que estar contigo, amém? Você tem que colocar Deus com você em todas as coisas. E quando você colocar Deus junto com você, não haverá mais solidão na tua vida. Você vai sempre se sentir amparado e cercado pela família celestial. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Você poderá estar andando na volta desta reunião por uma rua escura lá no teu bairro, uma rua sem iluminação, uma rua perigosa, mas não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Deus é contigo. Elege Deus como a tua companhia. Anda coladinho com Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Coloca Deus junto de você e vai em frente. Deus me disse isso quando eu me senti totalmente só. Aliás, eu me senti totalmente só em várias ocasiões na minha vida. E me senti cercado em várias ocasiões na minha vida. Mas todas as vezes que Deus me mandou olhar direito e abrir os meus olhos, eu vi a mão poderosa de Deus sobre mim. Eu quero que você veja com os olhos da fé. Se você eleger Deus como tua companhia, se você se dispuser a andar com o Senhor em todos os teus caminhos, não importando-se com as perseguições, com as lutas, com as dificuldades, mas crendo que você está com Deus e Deus está contigo, assim diz o Senhor: vai em frente, porque eu te abrirei todas as portas, e se surgirem muralhas eu as derrubarei, e se estas muralhas forem muito resistentes, eu te farei saltar por cima de cada uma delas. Nada poderá te barrar, nada poderá te parar, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Há momentos que você vai se sentir acuado, mas enfrente a situação. E é isso que você vai aprender hoje com o profeta Elias. Porque ele está sozinho, aparentemente acuado, mas na verdade são os inimigos que se encontram acuados agora. Porque com Elias está o Deus Todo-Poderoso. E contigo também está o grande e poderoso Deus. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Nenhuma pessoa, seja pessoa maligna ou espírito maligno, criatura do mal, ninguém poderá te fazer qualquer mal. Amém? Você crê que o profeta Elias estava nesta situação? Ele sozinho, aparentemente sozinho, contra todos, quem crê? Sabe quando isso aconteceu? Há cerca mais ou menos de 2.870 anos atrás. E isto vai valer como nunca para o dia de hoje para você. Você crê nesta palavra? Quer que Deus fale contigo? Deus já começou a falar desde o começo dessa reunião. Deus já falou um monte com você, desde a boca do pastor Neilton até agora, e vai falar muito mais ainda. Quer abrir os teus ouvidos para ouvir, o teu coração para receber? Quer? Então dê uma grande salva de palmas para este Deus, o Deus de Elias. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: o Deus de Elias é o meu Deus. Isso, aplaude. Diga: eu estou aplaudindo o Deus de Elias, eu estou aplaudindo o meu Deus. Isso, aplaude, aplaude. Abra a boca, dá glória. Você que está nos ouvindo à distância, em qualquer lugar do Brasil, ou nos países de língua portuguesa, ou em qualquer lugar do mundo pela internet, junte-se a nós aqui em São Paulo, Brasil. Glorifique a Deus conosco. Abra a boca, dá glória, glória, glória. Mais alto, aplaude mais ainda. Não se acanhe não. Abra a tua boca, solta a tua voz.
Oh, glória! Ah, meu Deus, olha que coisa linda! Olha quanta gente te aplaudindo, te glorificando, te exaltando. Não é só aqui não, meu Deus, é em toda parte, em toda a terra. Então abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, esta multidão não veio aqui para escutar um homem. Quem ligou o rádio não veio aqui para ouvir um homem falar. Quem ligou a TV não quer assistir um homem. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Olha só, eu te disse que estas coisas aconteceram aproximadamente 2.870 anos atrás. Naquela época, o país que hoje nós conhecemos como Israel estava dividido em 2 reinos. Tinha 2 reis. Você já viu um país com 2 presidentes? Foi o que aconteceu com Israel naquela época. Então tinha o reino do norte e tinha o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel e o reino do sul era o reino de Judá. O reino de Judá era governado por um descendente do rei Davi. Mas o reino do norte não. Era governado por um ímpio que se apossou do poder, que não tinha esse direito real, ainda que o próprio Deus tivesse permitido e havia profetizado que o reino seria dividido, por causa da desobediência de Salomão. Então, o rei do norte, ele não tem legitimidade sanguínea, ele não é descendente do rei Davi. Ele não tem direito ao trono através de uma herança, através de um direito sanguíneo, ele não tem sangue real. Mas ele foi colocado ali por Deus. Aquilo aconteceu pela vontade de Deus. Mas quem deu origem a essa divisão foi o próprio rei Salomão, quando ele pegou o coração dele, que devia ser inteiramente do Senhor, e dividiu o seu coração. A partir do momento que Salomão dividiu o seu coração, Deus dividiu também o que ele tinha. Ah, você não quer me dar o seu coração 100%? A minha ordem é que me ames com todo o teu coração. Mas você também quer adorar outros deuses? Você dividiu o teu coração? Você dividiu a tua adoração? Então também divide o teu reino. Foi isso que aconteceu com Israel naquela época, depois do rei Salomão. O reino se dividiu. E o reino do norte agora, o reino de Israel, está sendo governado por um homem chamado Acabe. E como ele não tem sangue real e ele quer se fortalecer no poder, ele pensa assim: eu não vou casar com uma mulher que seja do povo de Israel. Eu vou me casar com uma princesa estrangeira, porque assim eu também consigo fortalecer o meu trono. Terei um aliado internacional, caso o reino do sul queira fazer guerra contra mim para unificar o país. Então esse rei Acabe, ele procurou o rei dos Sidônios. Quando a gente fala Sidônios, você já viu ali no Evangelho, quando Jesus Cristo foi bem para o norte de Israel, e o Evangelho diz, para os lados de Tiro e Sidom. Sidom é uma cidade que fica onde nós conhecemos nos dias de hoje como Líbano e Síria. A cidade de Sidom. O rei de Sidom era o rei dos Sidônios. Quer dizer, era um rei estrangeiro. E esse rei Acabe foi e casou com a filha do rei dos Sidônios. O nome do rei era Etbaal
E só no nome você já vê que ele é adorador de Baal, porque Et-Baal quer dizer com Baal. E ele era pai de uma princesa linda, mas que não valia nada, chamada Jezabel. Devotíssima de Baal. E o Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel. E ela veio morar com ele em Samaria, em Israel, no Reino do Norte. E esta mulher, que era devota de Baal, e Baal era um ídolo, uma imagem de escultura proibida por Deus, ela convence o rei Acabe, seu marido, a fazer um belo templo em Samaria. E a palavra Baal quer dizer Senhor. E Jezabel se torna a principal patrocinadora e divulgadora do culto a Baal, porque ela é bonita, ela é elegante, ela é princesa, agora rainha, casada com o rei Acabe, é uma mulher poderosa. Então as pessoas querem imitar o costume daquela rainha chamada Jezabel. E Jezabel é combatida pelos verdadeiros profetas do Senhor, pelos profetas de Deus. Ela é combatida. Os profetas começam a denunciá-la publicamente, como uma feiticeira, uma mulher idólatra, uma mulher das trevas, uma mulher que pratica ocultismo, uma magia negra. E ela, furiosa então, convence o rei Acabe a perseguir qualquer profeta do Senhor que fale mal dela e mal do seu Deus, de Baal. E ela mata, por ordem dela, Acabe manda matar muitos profetas do Senhor. E os profetas do Senhor, acuados, vão desaparecendo, porque são assassinados. E o rei Acabe, ao invés de dizer para a esposa dele: ô mulher, você está louca, né? Eu não vou adorar imagem nenhuma. Eu não vou construir templo para Baal, coisa nenhuma. Eu não vou matar profeta do Senhor, coisa nenhuma. E aqui em Israel, o rei sou eu. Sou eu que mando aqui no Reino do Norte. Ele, ao invés de fazer isso, deixou que a má Jezabel dominasse a sua vontade e se tornasse, na verdade, a grande mandante, a grande autoridade do Reino do Norte. Não é Acabe que manda. Quer saber a verdade? O Acabe é um banana. Quem manda é Jezabel. Ela dominou completamente aquele homem. E o povo de Israel, então, começa a aceitar aquele culto proibido por Deus. Porque Baal quer dizer Senhor, e ela convence todo mundo: Deus é um só. As religiões são diferentes, mas Deus é um só. Baal é o Senhor, é o Deus criador dos céus e da terra. Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da chuva, é o Deus da guerra. Todas as religiões são boas. Nós adoramos o Senhor. Essa é uma representação artística do Senhor, para vocês poderem olhar alguma coisa enquanto rezam. E as pessoas vão entrando naquela falsa adoração. O profeta Elias, que não é covarde, que não é corrompido, que não é um homem venal, sem valor, ele chega diante do rei Acabe e fala: rei Acabe, o que você está fazendo desagrada a Deus. Você está achando que Baal é o Senhor? Pois eu falo em nome do verdadeiro Senhor. E eu digo que não haverá mais chuva no teu país, no teu reino, nem chuva e nem orvalho, enquanto eu não der uma contra-ordem. E o rei Acabe até deu risada: cada maluco que me aparece, quem ele pensa que é? Só que Elias era o único profeta que tinha coragem e ousadia para anunciar a verdadeira fé. E Deus honrou o que o profeta falou e não choveu mais. Agora, Jezabel continua com aquela perseguição implacável. Todos que querem pregar contra Baal, ela manda matar. E Acabe manda matar mesmo. E eles vão dizimando, acabando com o culto ao verdadeiro Deus. O rei Acabe tinha um criado, um mordomo chamado Obadias.
Quero que você anote aí, no capítulo 18, Obadias significa servo de Deus. O Obadias, ele é o braço direito de Acabe, mas ele é temente a Deus. Ele obedece o rei por função do próprio ofício, por causa do seu emprego, por causa da sua vida, mas ele serve a Deus com fidelidade. E o que Obadias faz? O que Obadias faz? Ele pega e protege 100 profetas do Senhor de uma única vez. Ele divide em 2 grupos de 50 e manda que estes 2 grupos de 50 profetas do Senhor fiquem escondidos em cavernas, não apareçam mais, e ele se compromete a alimentar diariamente com pão e água aqueles 100 profetas do Senhor. E ele faz isso com risco de vida, faz isso às escondidas, porque na mão dele Deus colocou 100 profetas de verdade. Mas estes 100 profetas de verdade estão acuados, estão com medo, estão escondidos, vivem na sombra, não se revelam, não enfrentam o problema. São 2 grupos de 50, mas eles não se manifestam, eles não assumem o compromisso, eles não dão a cara para bater, eles preferem ficar escondidos. Então eu quero que você veja comigo aqui o versículo 4, nós estamos no primeiro livro de Reis, capítulo 18, veja o versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, veja que Jezabel, ela não manda prender, ela destrói os profetas. Sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias, o que quer dizer Obadias? O que quer dizer Obadias? Todo mundo, o que quer dizer Obadias? Servo do Senhor. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Primeira coisa, quem é servo do Senhor sustenta a obra de Deus, protege a obra de Deus, não deixa a obra de Deus ser destruída, porque Jezabel está querendo acabar com a obra de Deus. E Obadias é este homem corajoso, que mesmo com risco de vida, está fazendo com que aqueles 100 profetas do Senhor sejam preservados. E custa muito caro para ele sustentar aqueles 100 homens. Porque Obadias, imagine, tem que levar pães e água para 100 homens, em um dia, de 2 em 2 dias, sei lá com que periodicidade. E ele está fazendo isso secretamente, porque se ficam sabendo que ele guarda 100 homens de Deus em covas e ainda os sustenta, serão 100 profetas mortos e mais ele, 101 mortos. E Obadias trabalha diretamente com Acabe, ele sabe o risco que ele está correndo. Se Jezabel descobre, ele é considerado um traidor. Então, primeira informação que está chegando para você: tem 100 profetas escondidos, amém? Anotou isso? Anotou isso? O rei Acabe diz assim para Obadias um dia: já tem 3 anos que não chove, né? 3 anos e meio que não chove. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum manancial de água, alguma fonte de água. Eu vou para um lado, você vai para o outro, Obadias. E Obadias está indo naquele lugar deserto, seco, 3 anos e meio sem chuva. E de repente Obadias vê Elias na frente dele. E ele se ajoelha: és tu, meu senhor Elias? E Elias diz: sou eu. Vai avisar o Acabe que eu quero falar com ele. Mas ele está te procurando, ele te procurou em toda parte. Quando ele não te encontrava, ele ajumentava os reinos, ele destruía, ele matava. O rei Acabe tem ódio de você, ele quer te matar.
mas diga para o rei Acabe que é para ele vir ao meu encontro. Não faça isso comigo, Obadias disse. Imagine se eu vou avisar o rei Acabe que o Senhor está aqui, e o Espírito de Deus te manda para outro lugar. Eu chego aqui e não te encontro, o rei Acabe vai ficar furioso e vai descontar em mim, ele me matará. E Elias diz: eu vou ficar esperando aqui. Fala para o rei Acabe vir aqui que eu quero falar com ele. Mas ele te odeia, ele quer te matar. Manda ele vir aqui falar comigo. Vou ficar esperando aqui. E Obadias vai e traz o rei Acabe. E quando o rei Acabe vê Elias, já começa a dizer: é você que causou toda essa tragédia, essa seca, esse monte de morte, você arruinou o meu reino, o meu governo, nós estamos vivendo uma carestia, uma grave crise, falta alimento, falta água, falta tudo, a população está revoltada, e você é o culpado, Elias. E Elias diz: eu não, você é o culpado, por ter deixado a palavra de Deus. Falou na cara dele: você é o culpado, você deixou o verdadeiro Deus. Agora faça o seguinte, Acabe, reúna todo o povo, eu quero conversar com o povo de Israel. Reúna o povo lá no Monte Carmelo, eu quero conversar com o povo. E o rei obedeceu, porque o profeta Elias teve a coragem de falar com o rei Acabe, não como um rei, uma autoridade que ele devia temer, mas como um homem que estava desviado da verdade. Por isso que Acabe obedeceu. Elias falou com ele com autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas que se sentem reis ou rainhas ficam tão soberbas que não dão bola nem para Deus. Não ligam para ninguém, se acham os donos do mundo. O rei Acabe se sentia o dono do mundo, com poder de vida e morte sobre os súditos. Mas Elias mostrou para ele que havia um Deus que tinha poder de vida e morte sobre ele. Foi por isso que Acabe temeu. Acabe deixou de se ver como rei e passou a se ver como ser humano, que um dia terá de comparecer diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode ser a autoridade que for, pode ser presidente da república, pode ser artista, pode ser uma personalidade, uma pessoa famosa, uma pessoa muito rica, pode ser um multimilionário, um multibilionário, um dia terá de comparecer diante de Deus. E Acabe sentiu isso. Eu tenho um amigo médico que um dia me apresentou o rei do futebol. E eu quis evangelizar o rei do futebol. Comecei a falar de Jesus para ele. Sabe o que ele me disse? Jesus não renunciou a nada. O Buda sim. O Buda renunciou, era um homem rico, deixou tudo. E falou uma besteira dessa. O meu coração ficou tão fechado que eu chamei o médico do lado, o meu amigo, eu falei: tem uma conversa particular com ele e mostra tudo que Jesus Cristo renunciou na glória e tudo que ele renunciou aqui nesta vida, e mostra para ele a diferença entre Jesus e Buda. Pois bem, fiquei muito aborrecido, não quis mais conversa, só disse isso e me retirei. Agora, esse mesmo médico me manda um WhatsApp: por favor, ore pelo rei do futebol que está numa UTI. Eu fechei meu coração. Ele que vai pedir para o Buda, que peça para o Buda. Desculpa, pode ser rei do futebol, mas é uma pessoa que extrapolou. E o seu final será como de qualquer ser humano, igualmente ao pobre. Eu não sei nem jogar bola. Eu não sei, apesar que o meu apelido de criança era Mazzola, que era um craque italiano. Meu pai achava que eu parecia com ele, me deu uma chuteira e queria que eu jogasse bola. Mas eu nunca soube jogar futebol, mas eu te garanto, um dia eu vou reinar com Jesus Cristo e vou governar esta terra, porque eu estou servindo ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que renunciou tudo e recebeu de volta tudo, e hoje tem todo o poder no céu e na terra.
Rei fala cada besteira, não? Rei faz cada bobagem, não? Porque o cara pensa que é rei. O cara se esquece que ele tem uma alma mortal, como qualquer pessoa. Escute aqui, eu não sei se tem gente top, não sei aqui quem está me ouvindo, inclusive pela rádio ou pela TV. Deve ter milionários agora me assistindo também, ou me ouvindo pela rádio, porque a gente entra em tudo quanto é canto. Mas eu vou dizer uma coisa: você é uma criatura de Deus e precisa sair do seu trono, sair desse teu pedestal, se achando aí alguma coisa, e se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque um dia diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Elias falou com Acabe e colocou Acabe no seu lugar. Rei de Israel, coisa nenhuma. Reúne o povo aqui. E todos foram reunidos ao pé do Monte Carmelo. O que Elias pergunta lá para o povo? Gente, eu estou aqui no capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Por que o povo não respondeu nada? Porque ninguém sabe quem é o verdadeiro Deus. Você tem a tua religião, você acha ela é boa, o outro tem a sua religião, acha que ela é boa, o outro tem o seu pensamento religioso, acha que o seu pensamento é o certo, outro acha que toda religião leva para o céu, todos os caminhos levam a Deus, não é? Então as pessoas ficam sem resposta. Sem resposta. Olha aqui, ó. O povo não respondeu nada. Por que o povo não respondeu nada? Você acredita nesse Deus e eu acredito em Baal. O povo não respondeu nada. Ou alguém disse: os dois são o mesmo. São as duas maneiras de adorar o mesmo Deus. Não é isso que falam hoje em dia? Colocam lá uma estátua na tua frente dizendo que é o Senhor, e você fica lá na frente do Baal. Senhor, Senhor, fazendo promessa, acendendo vela. Você está na frente do Baal. Aí a pessoa é justificada dizendo: mas é a nossa maneira de adorar o Senhor. Olha aqui, ó. Por que você está com o teu coração dividido? Jesus aqui na terra disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores não adoram ao Senhor através de um ídolo, através de uma imagem, através de uma pintura, através de um quadro. Nada. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, Elias, quando lança essa pergunta para o povo, ninguém responde nada, porque para todo mundo toda religião é boa. É uma questão polêmica, toda religião serve. O que Elias vai fazer agora? Propor uma resposta definitiva. E não foi só para aquele povo de 2.870 anos atrás, mas para todo o povo hoje que está aqui e que está ouvindo ou assistindo. Vamos descobrir quem é o verdadeiro Deus. Peguem um bezerro e deem aí para os 450 profetas de Baal. Eles colocam este sacrifício no altar, mas não coloquem fogo. E eu vou fazer um altar também, e vou colocar um bezerro também, e não vou meter fogo. E aí os profetas de Baal vão clamar, e eu também vou clamar no meu altar. O Deus que responder por fogo, com fogo do céu, o Deus que acender o altar, este é o verdadeiro Deus. Aí houve resposta do povo. O povo disse: muito boa essa palavra. Diga: muito boa esta palavra. Vamos melhorar isso? Excelente esta palavra. Porque nós temos que saber quem é o verdadeiro Senhor. Baal quer dizer Senhor. Nós temos que descobrir quem é o verdadeiro Deus. Então,
é feito conforme Elias disse, e os profetas de Baal vão de 6 horas da manhã até o meio-dia, dançando em volta do altar que tem um bezerro sacrificado, e ficam clamando: Baal, quer dizer, Senhor, manda fogo, Senhor, manda fogo. E ao meio-dia, quando o sol estava mais forte, os profetas de Baal começaram a profetizar. Sabe, os falsos profetas também falam e enganam os simples. Então lá, um profeta de Baal, um profeta do Senhor, entre aspas, Senhor entre aspas, na verdade, se fingindo de profeta, porque é um falso profeta, fingindo que Baal está nele, que o Senhor está nele, ele dizia: aqui é o Baal, daqui a pouco eu vou fazer descer fogo do céu. E todo mundo: ô glória, ô glória. E nada de fogo. Daqui a pouco vem outro profeta lá, não é? Incorporado com um demônio, incorporado, virando os olhos. Aqui é Baal. Eu vou mandar fogo, eu vou mandar fogo. Não é? E o povo esperando uma resposta de Baal. Só que não vem resposta nenhuma. Por quê? Porque Deus, o verdadeiro Deus, sabe que não há outro Deus. O próprio Deus diz assim: há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Elias sabe que só existe um único e verdadeiro Deus. Elias sabe que só existe uma rocha. Elias sabe que não vai descer fogo do céu, porque Baal não é Deus coisa nenhuma, porque não há vários deuses. E Elias começa a zombar: profetas de Baal, gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo e acorde. Profetas de Baal, gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja conversando com alguém e não esteja prestando atenção em vocês. Profetas de Baal, gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja viajando, esteja longe, assim ele escuta vocês gritando. Elias vai zombando. Chega uma hora que o povo cansa. O povo cansa de falsa profecia, de falsa religião, de falsa adoração. E aí, olha o detalhe, amados. Olha o detalhe. O detalhe aqui, ó, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Compara o versículo 30 com o versículo 21. O que você vê no versículo 21? Que Elias se chegou a todo o povo. Adiantou? Adiantou alguma coisa? O povo não deu resposta nenhuma. A gente chega na pessoa, a gente fala de Jesus para ela, não dá nem bola. A pessoa tem que chegar à conclusão própria de que a sua religião não responde nada, que não há resposta nenhuma. Ela tem que chegar à conclusão de que a sua religião não muda nada, não acaba com a miséria, não acaba com a fome, não acaba com a seca, não acaba com a doença, não acaba com o sofrimento, não acaba com a vergonha, não acaba com a humilhação. A pessoa tem que chegar à conclusão de que a religião que ela tem é só mais uma religião que não leva a nada, e religião nenhuma salva. E o nome Elias quer dizer: o Senhor é Deus. Elias diz: chegai-vos a mim. Aí aquele povo cansado de sofrer se achegou a ele. O que Elias começa a fazer? Primeira coisa, ele reedifica o altar que estava caído. Por que o povo havia se desviado, igreja? Porque o altar do Senhor estava caído. O altar da tua vida não pode estar caído. Você não pode estar com a tua vida espiritual derrubada. Você não pode ficar dividido na tua fé, achando que toda religião é boa, que você, por ser uma pessoa religiosa, Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar religioso nenhum. Deus não abençoa gente religiosa. Deus abençoa os verdadeiros adoradores.
Deus só olha para os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. No altar dos profetas de Baal tinha um ídolo. O Elias, ele restaura o altar que estava caído, e em cima do altar não tinha ídolo nenhum. Ué, cadê o Deus de Elias? O altar não tem nada. Olha o que tem em cima do altar do Elias: só o bezerro. Só o bezerro, em cima da madeira. Aí Elias manda o povo trazer aquilo que naquela época era mais caro e mais raro do que o ouro. Ele manda o povo trazer 4 vasos, 4 baldes grandes, 4 cântaros com água. E ele manda buscar aquela água que está muito longe, a vários quilômetros, uma reserva especial, amados, prestem atenção nisso. Já 3 anos e meio não chove e ninguém tem água. Mas ele manda: me tragam 4 cântaros com água. Ah, mas não tem água. Se virem, me tragam 4 cântaros com água. E eles vão procurar essa reserva especial e vão trazer para Elias. Estão sedentos, o povo sedento. O que Elias faz? Você conhece a palavra? Ele derrama os 4 vasos com água sobre o bezerro. Mas em cima do altar de Elias não tem nenhuma estátua. Para quem que Elias está fazendo isso? Nós estamos olhando e a gente não vê nenhum Deus. Que desperdício é esse? Ele está jogando essa água preciosíssima no chão, nas pedras, num bezerro morto em cima de um altar que não tem uma imagem. Que desperdício! Elias manda então estes homens buscarem mais 4 vasos com água. E Elias tinha feito em volta do altar um círculo na largura de 2 medidas de semente. E quando ele derramou os 4 primeiros vasos com água, a água desceu pelo bezerro, pela madeira, pelas pedras do altar que estava de pé, e escorreu até aquele rego, aquele círculo que estava em volta do altar, e ficou parado ali. Então, quando eles chegam com mais 4 cântaros com água, Elias derrama novamente sobre aquele altar, que não tinha um ídolo, não tinha uma imagem, nada. Mas que desperdício! Para quem que ele está fazendo isso? A gente não está vendo nada. E nós precisamos tanto dessa água, nós gostaríamos tanto de beber esta água. E Elias está deixando claro que ainda que todo mundo precise de mais daquela água, aquela água é para Deus, para o Deus invisível, Criador dos céus e da terra. As pessoas não entendem isso, para Deus. Mas não é um desperdício dar para Deus uma coisa que a gente está precisando? Sabe, quando eu era novo convertido, eu ia para a igreja, apesar de ser neto de pastor, eu tive uma experiência real com Deus aos 20 para 21 anos de idade, mas eu não dava o dízimo. E quando me diziam assim: você não dá o dízimo? A minha resposta estava pronta. Eu sempre declarava: eu não dou o dízimo porque eu ganho muito pouco. O meu dinheiro não dá nem para mim, e eu preciso do meu dinheiro. Então, na cabeça de uma pessoa que não tem profundidade espiritual, como é que eu posso dar para Deus uma coisa que eu preciso muito? Se o meu salário não dá nem para mim, se todo final de mês o meu dinheiro acaba antes, e eu preciso tanto de dinheiro, como que eu vou pegar o que eu preciso e dar para Deus? Assim foi com estes 4 vasos de água. Mas que desperdício, a gente precisando tanto desta água, a gente sedento, a gente aqui com a garganta seca, empoeirada, a língua grudando no céu da boca, nós estamos desidratados, e ele pega essa avalanche de águas e despeja num altar onde a gente não vê nada, nós não estamos vendo nada. A água escorre e vai até aquele rego que tinha largura de 2 medidas de semente, e a água fica empoçada. O que Elias estava mostrando nesta hora? Por que ele fez em volta do altar este círculo que tinha a largura de 2 medidas de semente, se ele não está plantando sementes ali? Elias está mostrando que ele semeia no altar de Deus aquilo que o povo mais quer receber, a água.
Você semeia não apenas semente, a oferta é uma semente. Não importa se é o sacrifício de um animal ou se é uma coisa que você precisa muito, aqui no caso é a água. Mas podia ser outra coisa. Porém, o que o povo mais queria naquele momento era a água. O que Elias está fazendo? Semeando aquilo que o povo mais deseja receber de Deus. Então ele manda o povo fazer uma terceira viagem, buscar uma terceira reserva de água. Se virem, busquem, deem um jeito de trazer, não deem desculpas dizendo não tenho, tragam aqui. E eles trazem mais 4 vasos com água que Elias derrama sobre o altar mais uma vez, e a palavra diz que esta água escorreu e ficou empoçada ali no rego. Olha o que diz aqui o versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu do quê? Aquele rego em volta do altar, na largura de 2 medidas de semente, o que aconteceu com ele? Encheu de água. O que Elias está semeando? O que o povo quer receber. Você recebe aquilo que você dá. Jesus ensinou isso. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Você tem que dar aquilo que você quer receber. Elias fez uma semeadura. Daí a cova, o rego, na largura de 2 medidas de semente. Então Elias vai e faz esta oração, igreja. Vamos acompanhar esta oração curtinha, que nós já cronometramos. Conforme a leitura que a gente faz, dá 28 segundos, dá 29 segundos, dá 30 segundos, mas não passa disso não. Elias, depois de toda essa preparação, ele faz esta curtíssima oração. Se você cronometrar e ver que esta oração dá apenas 30 segundos, você vai comparar com a oração dos profetas de Baal, que ficaram desde manhã até o meio-dia clamando. Clamaram, clamaram, clamaram durante horas e não houve resposta. Tem gente que clama, clama, clama e não vê resposta, porque está clamando numa fé errada. Elias fez a coisa para o único e verdadeiro Deus. Aí ele faz esta oração curtíssima. Ele ora assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Quando Elias terminou esta oração, a resposta foi imediata. Desceu fogo do céu na mesma hora. Fogo desceu sobre o altar. E aqui está a misericórdia de Deus. Escutem isso. A misericórdia de Deus está na direção que este fogo desceu. Porque, na verdade, este fogo deveria ter descido sobre todo o povo idólatra. Este fogo do céu deveria ter caído sobre todos aqueles que adoravam o falso deus Baal. Mas não foi sobre aquele povo pecador que o fogo desceu. O fogo desceu somente sobre o altar. Isto é graça de Deus. Isto é favor de Deus. Deus poderia consumir todo mundo. Vou aproveitar que eu estou mandando fogo, mas eu vou queimar todo mundo para dar uma lição para este país. Ele podia ter queimado todo mundo, não podia? Há um fogo eterno preparado. Você acha que Deus quer jogar as pessoas e o mundo inteiro lá naquele fogo? É a graça de Deus. Deus não quer que você perca a sua alma preciosa. Deus, Ele quer te dar provas de poder, para que você aprenda a diferença entre o falso e o verdadeiro, entre o que não é nada e aquele que é tudo, que é o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Deus quer que você saiba a diferença entre aquele que não existe e aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia,
quer que você aprenda a se tornar um verdadeiro adorador. Deus vai ter paciência. Deus tem paciência com o idólatra. Deus tem paciência com o feiticeiro. Deus tem paciência com as pessoas que são das trevas e até com aquelas que fizeram pacto com o demônio. A pessoa fez um pacto com o demônio, Deus devia falar assim: eu vou queimar tudo já. Mas Deus não queima ninguém. O poder de Deus se manifesta para convencer a pessoa quem é o único e verdadeiro Deus. Você pode ser um grande transgressor, uma grande transgressora, um grande blasfemador, uma pessoa que já falou muito mal do caminho, uma pessoa que nem o rei do futebol, que já falou um monte de besteira. Mas olha aqui, ainda assim, se a pessoa levantar a mão para o único e verdadeiro Deus, o fogo vai descer, o fogo da salvação, o fogo que queima o pecado, o fogo que aniquila com as obras do diabo. A pessoa pode ser muito, muito transgressora, mas se ela se arrepender e reconhecer quem é o verdadeiro Senhor, o favor de Deus se manifesta. A graça de Deus se demonstra para ela. Por isso que a gente nunca pode querer que uma pessoa vá para o inferno. A gente tem que pregar para ela. Mas ela é uma feiticeira, vive fazendo trabalho na minha porta, vive jogando sal grosso e enxofre no meu portão, vive jogando macumba em cima do meu telhado. Já passei debaixo aí de um poste e vi o meu nome na boca do sapo, e com a letra dela. É uma mulher maldita. Sim, ela está debaixo de maldição, mas prega o evangelho para ela. Mostra para ela quem é o teu Deus. Saia do anonimato. Às vezes, o salvo não quer nem cumprimentar a vizinha porque ela é feiticeira. Não olha nem na cara. Tem até medo, né? Ai, será que ela está fazendo algum trabalho para mim? Não tenha medo de nada. Pelo contrário, vai lá, leva uma palavra, oferece uma oração, faz amizade com a pessoa. Mas ela me odeia, pastor. Melhor ainda, mostra para ela que você a ama por causa daquele que habita dentro do teu coração. Ela pode estar em trevas, mas você está na luz. Ela não tem conhecimento, mas você conhece o único e verdadeiro Deus. Tem paciência com a pessoa. Agora vamos para o detalhe. O profeta Elias não teve muita paciência não. A Jezabel matou muitos profetas do Senhor. Agora está descendo fogo do céu. Eu estou provando que o meu Deus é o verdadeiro Deus. Todo o povo caiu com o rosto em terra e ficava dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias devia nessa hora ter pregado para os profetas de Baal, mas Elias mandou matar, mandou passar a espada, passou a espada em todos os profetas de Baal. A Jezabel, quando ficou sabendo disso, falou assim: então agora eu quero o exército inteiro atrás de Elias para matá-lo. Amém? Eu quero que Elias morra. Ele se atreveu a matar os profetas de Baal, agora eu vou perseguir este homem até matá-lo. O que acontece com Elias? Ele foge. O homem que fez descer fogo do céu, ele foge e agora se esconde. Ele pede a morte para Deus. Ele fala: meu Deus, já chega, já basta, me leva, eu não aguento mais, me leva. Aí Deus fala para ele: eu te levo sim, mas vamos preparar primeiro o teu sucessor. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, Elias, que você ainda não prestou atenção. Quero que você vá comigo no capítulo 19. O que Deus fala para Elias. 1 Reis 19, 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou, porque as pessoas beijavam o ídolo Baal, tinham réplicas menores e beijavam o tempo todo, beijavam
os ídolos. Deus falou: eu tenho 7.000 bocas que nunca beijou a estátua de Baal. Eu tenho 14.000 joelhos que nunca se dobraram na frente de Baal. Eu tenho 7.000 pessoas ainda, Elias. Então, vamos fazer a conta? Nesses 7.000 estão incluídos aqueles 100 profetas escondidos nas cavernas? Sim ou não, igreja? Eu acho que sim também. Eu acho que 7.000 representa um número total e representa a fidelidade de pessoas que estão ali na verdadeira adoração. Agora, analisa comigo neste momento, igreja. Esses 7.000 que não dobraram os joelhos e nem beijaram Baal, que são fiéis a Deus, que são espirituais, que adoram a Deus em espírito e em verdade, aonde eles estão? Aonde eles estão? Que vida que eles estão levando, igreja? 100 deles, preste atenção, 100 deles, eu tenho certeza absoluta, moram em cavernas, cavernas escuras, cavernas úmidas, cavernas onde falta todo tipo de conforto, eles são obrigados a dormir em panos, em cima do chão duro, comem pão e bebem água quando tem. Você está entendendo isso? 100 deles, 100 profetas do Senhor, onde eles estão? Em cavernas. Estão levando uma vida boa? Mas eu pergunto para você, eles são salvos, sim ou não? São. São salvos. Elias é salvo, igreja? Sim. Mas Elias está morando em caverna? Elias está escondido? Elias, no tempo em que durou aquela seca, preste atenção nisso. Desde o primeiro dia em que ele disse, não vai chover mais, ele foi para a beira de um riacho, de um riozinho, de um ribeiro, e todo dia, de manhã e de noite, corvos traziam para ele pão e carne. Todo dia ele fazia 2 refeições. Amém? Enquanto Elias está todo dia ali na beira do ribeiro, bebendo aquela água corrente, fresquinha, né? E comendo de manhã pão e carne que os corvos trazem, e de noite, na tarde, né, quando está escurecendo, os corvos chegam com outra porção de pão e carne. Enquanto Elias está fazendo 2 refeições por dia, o que aqueles 100 estão comendo quando tem? Pão e água. Eles estão morando na beira de um riacho? Eles estão morando num lugar gostoso, aprazível? Deus está cuidando deles? Não, quem está cuidando deles é Obadias. Quem está cuidando desses 100 homens é um servo de Deus. Você está compreendendo a diferença? Elias está sendo sustentado diariamente pelo próprio Deus. Por isso que ele faz 2 refeições por dia. E refeições sobrenaturais. Pão que chega de manhã e não é pão duro, não é pão velho, não é pão embolorado. Não é pão que foi furtado, que foi escondido. Não é pão de dias, não é pão das dores, não. Ele está comendo pão fresco todo dia. E que mais que ele está comendo todo dia? Carne de manhã e carne à tarde. E os outros, o que estão comendo? Quando tem. Os 100 profetas nas cavernas estão morando num lugar escuro, estão subnutridos, estão mal alimentados, estão desidratados, estão anêmicos, estão fracos, estão temerosos, estão apavorados, estão escondidos, levando uma vida miserável. Mas eu pergunto, eles são salvos, sim ou não? Sim. São salvos.
Você está começando a entender a coisa? Agora Deus falou para Elias que são 7.000. Então vamos ver os outros 6.900. Como é que esses outros 6.900, que também são salvos, estão vivendo? Há 3 anos e meio, eles vivem sem comida, sem água, levando uma vida miserável, não podem nem falar da sua fé, eles se escondem, estão ali no meio das pessoas, mas não abrem a boca, não declaram uma fé pública, não assumem quem são, e estão levando uma vida degradante, uma vida de medo. Mas eles são salvos ou não são salvos? São salvos. Olha aqui, tanto os 100 homens, profetas de Deus, que moram em cavernas, como estes 6.900 que não moram em cavernas, mas estão na moita, estão na sombra, estão no anonimato, estão escondidos no meio das pessoas, porque nunca declaram sua verdadeira fé. Todos esses estão levando uma vida de humilhação, mas são salvos. O próprio Deus está dizendo aqui: eu tenho 7.000 salvos. Esses 7.000 aqui, igreja, pensa bem, pensa comigo agora. Esses 7.000, eles estão vivendo uma vida abundante? Nenhum deles está vivendo uma vida abundante, mas são salvos. É isso que eu quero que você olhe para mim e entenda. Não adianta você ficar batendo no peito: eu sou salvo, sou salvo, sou salvo, e está levando uma vida de privações, uma vida de humilhações, uma vida de necessidades. Você não tem coragem de falar da tua fé nem para a tua família, nem para a tua parentela. Você está levando uma existência, desculpe a expressão, desculpe, eu sei que agride eu falar isso, mas é uma existência medíocre. Ninguém está notando que você está nesse mundo. Você não está percebendo isso? Ninguém está notando você. Você é mais um. Ah, mas eu sou salvo. Eu sei que você é salvo. Eu sei que Jesus te ama. Eu sei que você é guardado. Eu sei que não te falta o pão de cada dia. Mas olha a vida que você está levando. Aqueles que estavam escondidos nas cavernas e aqueles que estavam escondidos dentro deles mesmos, apesar de circularem entre as pessoas, você acha que isso é vida? Eles não levam uma vida abundante, são todos salvos. Só tem uma pessoa levando uma vida abundante. Uma pessoa que tem a coragem de falar: assim diz o Senhor, não há outro Deus, só existe um Salvador nesta terra, só existe um que pode te tirar desta miséria, só existe um que você deve adorar de verdade. Só tem um. Por isso que Elias falou: só eu fiquei por profeta do Senhor. Qual é a diferença entre Elias e os outros 7.000? É que Elias declara a sua fé. Os outros oram muito, ou você acha que não? Os que moram na caverna oram muito, oram dia e noite, porque não tem outra coisa para fazer. Ó Deus, guarda a nossa vida, ó Deus, nos protege, ó Deus, cuida da gente. Oram muito, mas como que eles estão vivendo? Escondidos em cavernas. Tem muita gente aqui que se esconde, não apenas na questão de declarar a própria fé, mas estão literalmente se escondendo de cobradores, estão se escondendo de credores. Toca a tua campainha ou batem palma na tua porta, você se esconde: olha, o cobrador está aqui, veio receber, não tenho dinheiro. Você fica escondido na tua caverna. Tem muita gente aqui nesta situação. Você é salvo, mas eu pergunto: isso é uma vida abundante? Você está levando uma vida abundante? Meu querido, sabe por que a tua vida está assim? Porque o teu altar está caído. Olha, o povo evangélico no Brasil desenvolveu um pensamento que tem sido a causa da miséria do nosso povo.
A gente cresce, a gente se multiplica, tem bastante, o número de salvos está crescendo no país, mas vai ver como que os salvos estão vivendo. Nome sujo, devendo aluguel, cheque voltando, título protestado, prestação do carro atrasada, prestação da casa atrasada, prestação do apartamento atrasada, empresta no banco e não paga, assina contrato e não consegue cumprir, levando uma vida de humilhação. Mas é salvo, você é salvo, mas não está levando uma vida abundante. Por quê? Por causa desse pensamento do povo no nosso país. Jesus Cristo já se sacrificou por mim, Ele já se sacrificou, eu não preciso fazer sacrifício nenhum. Você não conhece a palavra de Deus, meu amado, você não conhece a palavra de Deus, minha amada. Sabe o que Jesus Cristo disse aqui na terra? Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem e me segue, não é digno de mim. Do que Jesus está falando? Sacrifício. Quando a mulher pobre, a viúva, chegou lá e fez aquela oferta, Jesus parou a reunião e disse: essa mulher pobre, essa viúva deu mais do que todo mundo, porque todos deram do que estava sobrando, mas ela do seu sustento deu todo o dinheiro que tinha. Do que Jesus estava falando que ela fez? Sacrifício. E quando o jovem rico falou para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus mandou ele fazer um sacrifício. Vai, vende tudo quanto tem, dá para os pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O que diz o Evangelho? Que ele retirou-se muito triste porque possuía muitos bens. Mas o que foi que Jesus mandou ele fazer? Sacrifício. Então o povo evangélico diz assim: não, Jesus já se sacrificou por mim. Você é salvo, mas o teu altar está caído. É por isso que as tuas bênçãos estão retidas. Você tem muitas promessas, você ora muito, dia e noite você está orando, você ora bastante, mas não vem resposta, não tem resultado, é um esforço, você ora muito, você é salvo, mas cadê a resposta? Elias mostra a diferença entre uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus e aquela que não serve. Não estou falando entre Elias e os profetas de Baal, eu estou comparando agora Elias com esses 7.000 aqui. 100 estavam morando dentro de cavernas, subnutridos, sustentados a pão e água. Como é que está a tua vida ultimamente? Abre a geladeira, não tem nada, uma garrafa de água gelada lá dentro é o máximo que tem todo dia na tua casa. O pãozinho que você compra e olha lá, você vai no mercado, não consegue nem fazer uma compra legal. Como é que você está vivendo hoje? Você é salvo, como é que você está vivendo hoje? Elias, ele dava a cara para bater. Elias, ele tinha coragem de viver a fé. Elias tinha coragem de colocar o sacrifício em cima do altar. E quando Elias fez tudo aquilo, aquela preparação enorme, ele sabia que não precisava ficar orando dia e noite. Bastou uma oração de 30 segundos e desceu o fogo do céu. Você quer mostrar para as pessoas quem é o teu Deus? Levanta o teu altar que está caído. O altar do sacrifício caído. Pastor, mas isso para mim é chocante. Jesus se sacrificou para você ser salvo. Você não entende isso, né? Você não entende isso. O teu sacrifício não é para você ser salvo, porque você é salvo pelo sacrifício de Jesus. O teu sacrifício é para mostrar que você ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, que Deus para você está acima de tudo, que você não está dando bola para nada, para aquilo que você possui, porque quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus possui todas as coisas. Você não está preocupado se vai dar, se vai fazer falta, porque você sabe que Deus te sustenta, e Ele te sustenta de maneira sobrenatural. Deus vai dar ordens a teu respeito, não para os corvos te trazerem pão, carne e água. Ele vai dar ordem aos seus anjos, para que te guardem todos os seus caminhos. Está escrito que o Senhor Jesus, quando ficou ali naquele jejum,
ao vencer a tentação, ao mostrar para Satanás, quando Jesus deu a resposta final, a resposta que agrada a Deus: vai-te, Satanás, vai-te, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então vieram os anjos de Deus e o serviram. Deus vai dar ordem a teu respeito, quando você colocar Deus acima de todas as coisas. Ali no monte da tentação, Jesus fez um altar. O diabo dizendo: você não está com fome? Transforma a pedra em pão, não te custa nada, você pode fazer isso. Não, eu não vou fazer a tua sugestão, vou esperar em Deus. Deus tem um banquete preparado para mim. Eu vou ser fiel até o fim, porque no final Ele vai mandar os seus anjos me trazerem o banquete. Você está compreendendo a diferença entre Elias, os profetas de Baal, e Elias e os profetas do Senhor? A gente sempre fala de Elias e os profetas de Baal, mas compare Elias com aqueles 7.000. Tudo salvo, hein? Você acha que aqui no nosso país, só da Paz e Vida, não tem mais de 7.000 salvos? Só aqui nesta igreja tem mais do que 7.000 salvos. Mas todos estão levando uma vida abundante? Não. Pastor, a minha vida está difícil, está complicada. Eu sei, porque eu já vivi toda essa situação. Tudo que você já passou e está passando, eu também passei. Elias sabia a resposta. Elias, profeta de Deus, que entrava em ação. Os outros oravam muito, Elias orava pouco. Mas os outros não agiam nada, e Elias agia abertamente diante do rei e diante do povo. Você tem que assumir uma posição diante de Deus, e aí sim, aí você vai clamar, e o Senhor te responderá: eis-me aqui. Você vai pedir resposta, e Deus vai dizer: pode falar, meu servo, o que é que você quer que eu te dê? O que é que você quer que eu te dê, minha serva? Você vai clamar ao teu Deus, e Ele te responderá na mesma hora. Porque não adianta só orar, orar, orar e não agir. Tem que agir, amados. A fé sem obras é morta. Você nunca leu isso? Não adianta só ficar orando, jejuando, participando de vigília. O teu altar está caído. Você tem que colocar o teu altar de pé. Então vamos ficar todos de pé agora, igreja. Enquanto você não tomar uma posição clara, hoje há uma diferença entre você e os profetas de Baal. Só existe uma diferença entre você e os profetas de Baal. Os que adoram um falso senhor aí. A diferença é que você é salvo e eles não. Mas agora eu quero mostrar a diferença entre você e Elias. Eu estou dizendo com conhecimento de causa, porque eu já vivi essa situação de não ter coragem nem de dar o dízimo na igreja, por acreditar que vai fazer falta. E por causa disso, ter um emprego ruim, ganhar mal, morar mal, comer mal, não ter um carro, não ter nada, não ter as coisas básicas dentro de casa. Eu já vivi essa situação. E já sei também o que é a experiência do sacrifício, passei por ela, e sei o que é a experiência do holocausto. Quando você fica absolutamente sem nada e você diz: e agora? E agora? Quando você disser e agora, Deus vai dizer: agora é comigo, deixa que eu resolvo. Agora não é mais com você, agora é comigo. O povo evangélico se multiplica muito, cresce. A multidão de salvos no nosso país está crescendo. Graças a Deus, a gente prega o evangelho para as pessoas serem salvas. Mas até quando você vai continuar morando em cavernas? Até quando você vai ficar subnutrido,
tendo apenas o básico dentro de casa, arroz, feijão, farinha. Até quando você vai ficar contando o dinheirinho, dizendo não para o seu filho, dizendo não para a sua filha, dizendo não para o seu esposo, dizendo não para a sua mulher, não tenho dinheiro? Veio um homem aqui nesta igreja, o pastor Newton estava me contando, veio um homem aqui que ele tem uma fábrica de roupas infantis, uma confecção. E o pastor Newton estava justamente ministrando sobre a oferta, que Deus iria devolver 1000 vezes mais. O pastor Newton falou isso e ele escutou e acreditou, e ele deu $1000. Ele deu $1000. Em 15 dias, foi isso, pastor Newton? Em 15 dias, uma coisa assim, a confecção deste homem faturou R$2,5 milhões. Em pouquíssimo tempo. Quando você começa a entender o que é a oferta, o sacrifício, o holocausto, quando você faz da sua própria vida um altar, quando você coloca o teu altar de pé, aí a tua resposta vai ser imediata. Aí você vai ter um retorno imediato de Deus, mas tem que consertar a tua vida, colocar a tua vida no altar. Eu gostaria que todo mundo pudesse vir aqui e subir no altar, mas não cabe essa multidão aqui em cima. Eu gostaria, eu sei que não cabe, mas cada um de nós tem que fazer um compromisso íntimo com Deus. A partir de hoje eu assumo a minha posição. A partir de hoje eu anuncio para minha família, goste ou não goste, eu vou anunciar que só Jesus Cristo salva, e só Jesus Cristo é o Senhor, que Buda não salva coisa nenhuma, que Maomé não salva coisa nenhuma, me perdoem, Maria também não salva ninguém, Pedro não salva ninguém, religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Você vai começar a anunciar que só Jesus Cristo salva, só o Senhor é Deus. Você vai assumir uma posição de anunciar o único e verdadeiro Deus. Depender não do dinheiro que você ganha, depender de Deus. Não ficar com esse medo, se eu der vai me fazer falta. Tudo que você retém é para a sua perda, porque quando você retém, as coisas ficam retidas para você. Mas quando você libera no altar de Deus, todas as coisas que estão retidas no céu são liberadas para você também. O sacrifício no altar tem o poder de destruir o sofrimento. Qual era o sofrimento daquele povo? A falta de água. Elias falou, muito simples, coloquem água no altar. Vamos sacrificar aquilo que vocês mais querem. Vamos pôr no altar aquilo que vocês mais desejam. Coloquem no altar aquilo que vocês gostariam de receber. Quando o povo fez isso, mesmo achando que era um desperdício, então veio a chuva abundante que estava retida há 3 anos e meio. Tem muita coisa retida na sua vida, e continuarão retidas se você continuar retendo, se o teu altar continuar caído. Você tem que levantar o teu altar. Você tem que ser uma oferta viva para Deus. Pode acreditar no que eu estou falando. Eu já pus a mão na cabeça um dia de dizer, e agora, Senhor? E agora? Não tenho mais agência de propaganda, não tenho mais clientes, eu não tenho mais apartamento, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais $80 mil, eu não tenho mais nada. Acabou tudo, tudo deu errado. E agora, Senhor? Foi aí que eu comecei a ver Deus responder na mesma hora. Aliás, quando me disseram, não tem mais nada, acabou tudo, Ele veio pessoalmente em sonhos, com um tesouro na altura dos joelhos, entrou no meu quarto e me disse, você está vendo tudo isso? Tudo isso é teu, porque tu não me negaste nem aquela tua casa na Zona Leste. Durante 14 anos, eu fiquei dizendo para Deus, manda o povo, Senhor, manda o povo. Quando o povo vier, eu largo a publicidade e fico só na obra. Durante 14 anos o povo foi retido. Durante 14 anos Deus não mandou o povo.
Agora eu viajo o Brasil inteiro. Glória a Deus. E em todo lugar que eu vou, aquele povo que estava retido, Deus está mandando multidões, multidões em toda parte. Aquilo que estava retido foi liberado. Pode acreditar no que eu estou falando. Viva essa experiência com Deus. Não tenha medo, confia no teu Deus. Ninguém tinha água, foram buscar as reservas. Mas Elias falou: põe no altar. Difícil de pegar, difícil de conseguir, difícil de achar, difícil de trazer, mas deem um jeito, se virem, coloquem no altar. Aí depois disso, Elias falou assim: agora eu escuto o ruído de uma chuva abundante. Vamos todos correr para casa, vamos comer, vamos beber, vamos comemorar, porque eu escuto o ruído de uma chuva abundante. Foi depois do sacrifício no altar. Quando você põe o sacrifício no altar, e olha, esse sacrifício não é para você ser salvo. Eu vou repetir, esse sacrifício não é para você ser salvo, porque vocês já são salvos. E vocês são salvos por causa do sacrifício de quem? De Jesus. Esse sacrifício no altar não é para você ser salvo. Esse sacrifício no altar é para você mostrar que ama a Deus acima de todas as coisas. Esse sacrifício no altar é para você mostrar quem é o teu Deus. Dizer que você confia em Deus. Quando você tiver a coragem de sair do armário, quando você tiver a coragem de sair da caverna, quando você tiver a coragem de sair do anonimato, quando você chegar na presença de todo mundo e fazer a tua oferta para Deus, colocar o teu sacrifício no altar, o teu altar de pé, se prepare para viver milagres exagerados na tua vida. Você vai viver coisas extraordinárias. Eu fui pregar na sede da Paz e Vida do Paraná, em Curitiba, uma grande multidão. No final da reunião, um moço que é pastor de uma outra denominação, ele chegou para mim e falou assim: pastor João Ribe, me conte o que foi que você fez. Eu falei: não entendi a pergunta. Não, você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa para Deus, porque a Paz e Vida explodiu no Brasil inteiro. Me conta o que você fez. Eu estou contando para vocês o que eu fiz. Para mim só me interessa a obra. Tudo que estava retido com relação ao meu ministério, Deus liberou exageradamente. Eu fico até envergonhado muitas vezes. Eu chego em lugares, o povo, meu Deus do céu, o povo fica me beijando, me abraçando, o povo fica me agarrando. Eu fico com vergonha. O povo, outro dia, quase rasgaram a minha roupa. É verdade. Em Salvador, eles me puxavam de um lado, me puxavam de outro. Vem para cá, vem aqui. E eu não conseguia nem passar no meio do povo. Eu fico até com vergonha. Mas era assim antigamente? Não, não era assim antigamente. Antigamente estava tudo retido, ninguém nem chegava perto de mim. Nem chegavam perto. Agora, eu fui pregar num lugar, os obreiros queriam me cercar, porque o povo estava avançando de uma tal maneira em cima de mim, os obreiros queriam me proteger. Eu falei: gente, pelo amor de Deus, eu não preciso de segurança não, não preciso de proteção não. Aí fui falar isso, eles saíram, né, de perto, o povo... Não é que eu preciso de segurança, é que o povo vem, eu não sei o que o povo quer. O povo quer o que eu tenho, e o que eu tenho foi Deus que me deu. Só que o que eu tenho você vai ter também. Você se prepare para ter vida abundante e vida de verdade. Quando eu era salvo, só salvo, eu falava para Deus: Senhor, não fumo mais, porque eu fumava. Não ando mais com maconheiros, porque eu pitava com eles também. Não ando mais com bandidos e marginais. Eu nunca roubei nem assaltei. O Neilton assaltava a residência antes de se converter. Não era para falar?
Cadê o pastor Newton? Ô, pastor Newton, não era para falar? Vem aqui. Esse homem aqui, lá é em Cotia ou Barueri? Cotia? Não, vou falar, rapaz. Esse rapaz invadia a residência e assaltava a residência. Hoje ele está assaltando o inferno para a glória de Deus. Acabando comigo aí. O que é? Você está pensando que o Deus de Elias é Deus de brincadeira? Eu era um perdido, endemoniado. Jesus me salvou, mas depois que Ele me salvou, eu falava: Senhor, não faço mais isso, não faço mais aquilo, não faço mais aquilo outro. E agora, olha só, vou na igreja quarta, depois de um dia de trabalho. Vou na igreja sexta-feira, depois de um dia de trabalho. No sábado eu vou distribuir folheto na feira, vou evangelizar até no cemitério. Vou entregar folheto até para pessoas que estão lá visitando os mortos. No domingo de manhã eu estou na igreja, domingo à noite eu volto. Como é que eu não tenho dinheiro nem para almoçar? Como é que eu não tenho dinheiro nem para entrar num restaurante? Sou obrigado muitas vezes a comer lanche, ou então um salgadinho, e muitas vezes nem um salgadinho, porque eu não tenho dinheiro. E era salvo. Você está compreendendo isso? Tem muita gente salva, mas dentro da caverna. Eu morava num quarto e cozinha cheio de goteira. A casa era mal assombrada. Além de ser um quarto e cozinha michuruca, era mal assombrado, porque durante 15 anos morou uma macumbeira lá. O que tinha de demônios dentro daquele barraco? Você vê? Meu Deus, que vida é essa? Mas eu era salvo. Estava morando na caverna. Estava comendo pão e água. Estava passando humilhação, mas era salvo. Gente, que dificuldade que foi para mim ser dizimista. Que dificuldade que foi para mim fazer o meu primeiro sacrifício. E que dificuldade chegar no holocausto. Isso levou anos e anos, anos e anos. Quanto tempo eu perdi na minha vida? 14 anos do meu ministério. 14 anos, amados. Eu agora estou com... não vou falar a minha idade. Mas o meu cabelo era pretinho quando eu comecei a pregar. Eu estou com o mesmo pique de tempos atrás, até isso Deus me restituiu. Se vocês quiserem, eu fico falando aqui a noite inteira, e vocês vão ficar me ouvindo, e vocês não vão dormir, e vocês não vão querer ir embora. Eu vou ficar a noite inteira falando, porque eu tenho restituição de Deus. Os 14 anos que eu perdi na minha vida ministerial, foi por minha única e exclusiva culpa. Quem me dera saber o que eu sei hoje. Quem me dera tivesse chegado um pastor para mim e falado do jeito que eu estou falando com você. Quem me dera se alguém tivesse aberto os meus olhos. Quanto tempo eu teria ganho. Mas eu comecei a viver o exagero, a abundância de Deus a partir do momento que eu fui me achegando mais a Deus. Achegai-vos a mim, disse Elias. E o povo se achegou a ele. Você tem que se achegar a Deus. Achegai-vos a mim. Entrar mesmo, entrar para valer. Sabe, subir no altar, colocar a tua vida no altar, edificar o teu altar. Não ter mais nada importante. Jesus disse assim: se alguém amar a mulher, os filhos, o pai e a mãe, os irmãos, mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, é uma coisa tão impressionante o que o Senhor quer de cada um de nós, que se resume a esta simples palavra: amarás ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Você mostrar que ama a Deus, que confia em Deus, que é fiel a Deus. Todos eram salvos, Elias e os 7.000, mas a diferença é que Elias agia, e os outros só oravam. Está compreendendo? Os 7.000 oravam muito, e moravam em cavernas. Comiam pão e água, uma dieta pobre, magra, eram subnutridos, humilhados.
Elias não. Elias, depois que saiu de lá do ribeiro, que a água acabou, né? Não chovia mais. Deus falou assim: não se preocupe não, Elias. Vai lá na cidade de Sarepta, em Sidom. Olha só, Sarepta de Sidom. Onde era Sidom, igreja? A terra da Jezabel. Vai em Sarepta de Sidom. Lá eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Elias chega lá, a mulher é mais pobre do que ele imaginava. Talvez ele tivesse pensado que seria uma viúva rica para sustentá-lo, mas era uma viúva paupérrima que tinha um único filho. E Elias disse para ela: mulher, me traz um pouco d'água que eu estou com sede. E a hora que ela foi buscar, ele fala: não, volta aqui, traz também um pedaço de bolo para mim, um pedaço de pão para eu comer, que eu estou com fome. Ela falou: a tua serva não tem nada em casa. A tua serva só tem um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Não tenho nada. Eu vou fazer uma última refeição e vou comer e depois esperar a morte, porque não tem mais nada para se comer em Sidom. Aí Elias disse: faz do jeito que você está falando, entra, faz o pão, vai lá, assa, mas não come não. Traz primeiro para mim aqui fora. Traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Eu te profetizo isso. Quer receber uma palavra profética? Há uma crise se avizinhando do nosso país. Uma crise brava para os próximos 12 meses. Muita gente vai ser afetada. Não tenha medo. Honre a Deus em primeiro lugar, porque assim diz o Senhor: esta crise pode durar 12 meses ou 120 meses, pode durar uma década ou pode durar 100 anos, mas o meu sustento não vai te faltar, e não vai ser um sustento de pão e água, não. Eu vou te sustentar com o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Diga amém, Senhor. Eu recebo esta palavra. O Senhor vai me sustentar em qualquer situação. Receba esta palavra. Mas adore a Deus em primeiro lugar. O que foi que Elias ensinou à viúva de Sarepta de Sidom? Sidom era a terra de Jezabel. Era uma viúva estrangeira, não era judia não. Ela era súdita do pai de Jezabel. Ela estava numa terra onde seria impossível receber a bênção, mas a bênção chegou na casa dela através do ministério do profeta Elias. Elias era profeta. Olhe para mim também, olhe para mim agora, porque Elias não está mais na terra, e Deus tem que usar alguém. Se eu fosse uma jumenta agora, nesse momento, por estar aqui na tua presença, Deus usaria a minha boca do mesmo jeito. Não estou me vangloriando dizendo que eu sou profeta ou alguma coisa, mas Deus tem que usar a boca de alguém para falar, e Deus está usando a minha boca para falar com você. Não tenha medo de nada. Eu sou o Senhor teu Deus, o Criador dos céus e da terra, o possuidor de todo ouro, de toda a prata. Eu te sustento com a minha mão poderosa. Tão somente ser fiel e dar-te-ei vida, e vida com abundância. Te darei vida bastante, vida transbordante. Tão somente quero isto, diz o Senhor. Todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, quer dizer, todo o teu pensamento e todas as tuas forças. Eu te quero no altar. Eu quero o teu altar de pé. Assim diz o Senhor. Me adore em espírito e em verdade. Não estás vendo coisa alguma. Não vês absolutamente nada.
mas sou eu mesmo quem falo contigo. E a minha palavra não volta vazia, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que falo agora eu falo contigo. Ouve e obedeça, porque eu não falharei contigo. Nunca falhei, jamais falharei, porque eu sou o Senhor. Eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te salva, eu sou aquele que te abençoa, sou aquele que te prospera. Eu sou a tua paz, eu sou a tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Ouve, tão somente ouve e crê. Crê nesta palavra e prosperareis. Está recebendo aí? Está recebendo? Então receba. Deus tem que usar alguém para falar. E usou a jumenta aqui. Não sou mais do que um alto-falante. Não sou mais do que uma caixa acústica. Eu não sou mais do que um rádio transmitindo. Eu quero que você receba esta palavra, porque eu tenho o temor de Deus. Esta promessa de vida abundante eu vou cumprir na tua vida, diz o Senhor. E vou cumprir na vida daqueles que são fiéis, daqueles que anunciam a minha palavra, que não temem nem o homem e nem o diabo, que não temem o inferno, nem criatura do passado, mas aos que tremem diante do meu nome. Este é o que andará comigo, este é o que me servirá, aquele que treme diante do meu nome. Amém? Recebeu a palavra? A palavra veio para todos. Qual era a diferença entre Elias e todos os outros? Todos eram salvos, mas qual era a diferença entre Elias e todos os outros salvos? Elias agia. Os outros estavam só orando. Você já orou tanto, está tudo retido. Você já orou tanto, está tudo retido. Chegou a hora de você agir. Chegou a hora de você experimentar o poder deste Deus que faz descer fogo do céu. Olha, que bom que você levantou a sua mão. Ergue a tua mão aí. O teu milagre é do tamanho da tua mão. Elias perguntou para o moço: o que é que você viu na 7ª vez? Eu vi uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: então vamos descer correndo e vamos para casa, e vamos comer, vamos beber, vamos comemorar, porque eu já ouço o ruído da chuva abundante. Aquela chuva que estava retida há 3 anos e meio, desceu num único dia. Todas as bênçãos que estão retidas na tua vida vão descer de uma única vez nos próximos 12 meses, e você vai viver o exagero de Deus. Você vai viver coisas que você nunca viveu, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou, você vai morar numa casa que você nunca morou, você vai dirigir um carro que você nunca dirigiu, você vai fazer viagens que você nunca fez, você vai presenciar milagres que nunca presenciou, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eu fico maravilhado. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu oro muito, estou falando para você, mas eu sou um homem que ora muito. Esta madrugada levantei 2 vezes, mas antes de deitar eu já tinha feito a oração. Quando eu chego eu já vou lá para o jardim fazer a minha oração. E não me interessa se está chovendo, garoando. Eu fui lá para o quintal, eu fui lá para o meu jardinzinho, eu fui para o meu Getsemane, garoando. Que delícia levantar as mãos para os céus, olhar para o infinito, saber que o nosso Deus é este Deus tão grande, que faz descer fogo do céu. Olhar para este infinito, não ver absolutamente nada, e mesmo assim o coração arder e dizer: Senhor, eu te amo com todo o meu coração,
Eu te amo com toda a minha alma, eu te amo com todo o meu entendimento, eu te amo com todas as minhas forças. Você vai ter uma necessidade de ir, sim, de madrugada, para o teu jardinzinho, para a tua varanda, para o teu quarto, para o teu cantinho preferido, mas não para ficar pedindo coisas, mas para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, eu só amo a Ti, eu não tenho outro bem além de Ti, eu amo Te servir, eu amo Te adorar. Ah, meu Deus, obrigado por me amar. Quando eu estou ali ajoelhado, meu Deus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor pegou terra, eu era terra, o Senhor pegou a terra e me fez, e depois de ter me feito, o Senhor colocou uma alma eterna em mim, e o Senhor me deu um nome, ainda me salvou, ainda me salvou. Você vai começar a amar a Deus de uma maneira que você nunca amou, uma experiência com Deus que você nunca teve. Olha, você vai ter uma vida espiritual exagerada com Deus. Se olha para mim, eu sou fanático? Olha para mim, eu tenho pinta de fanático? Eu tenho cara de louco? Ah, é que eu disfarço bem. Eu sou louco por Jesus Cristo, eu sou fanático por Jesus Cristo, eu tenho o prazer de anunciar que só Jesus Cristo salva, eu tenho o prazer de pregar o Evangelho. Você vai ficar possuído por isso, você vai ficar possuído por isso que eu estou possuído. Você vai ter o que eu tenho, você vai viver o que eu estou vivendo, você vai viver milagres exagerados. Quero colocar a tua vida no altar. Hoje não vai dar para subir aqui não, não cabe, não cabe. O que eu quero é que você coloque a tua vida no altar, a tua vida no altar. O teu altar está caído. De que altar nós estamos falando? Olha, de que altar? Elias edificou o altar que estava caído. Os 7.000 oravam muito dentro da caverna, comiam pão e água de vez em quando, mas não levantaram altar nenhum de sacrifício, não fizeram nenhum sacrifício para Deus. Ah, Senhor, socorre-nos, ah, Senhor, protege-nos, ah, Senhor, ajuda-nos, ah, Senhor, livra-nos. Oravam muito, mas não viviam exagero nenhum, só humilhação. Elias agiu. E Elias viveu milagres exagerados, porque tinha coragem de agir. Posso te falar mais uma coisinha, só para te impregnar de revelação? Deus falou: tudo bem, Elias, eu vou te levar então. Prepara o teu sucessor. Tem um moço lá, um daqueles 7.000, ele se chama Eliseu. Vai lá, unge Eliseu, profeta no teu lugar. E Elias foi e encontrou Eliseu trabalhando. Tinha 12 juntas de bois, cada junta 2 bois. Eliseu estava com a 12ª junta. Quando ele passou por Elias, Elias colocou a capa sobre ele. Sabe o que Eliseu fez na hora? Sem Elias dizer uma única palavra, sabe o que Eliseu fez? Pegou os 2 bois, não foram 2 bezerros, não. Os 2 bois, e de uma vez ele sacrificou ao Senhor. E não só os 2 bois, o arado dele, a ferramenta de trabalho, a carreira, o serviço, ele sacrificou tudo naquela hora. Qual foi o resultado? Eliseu vai ter um ministério em dobro de Elias, vai fazer o dobro de tudo que Elias fez. Elias fez 7 milagres poderosos, Eliseu vai fazer 14 milagres certinho. Exagero. Se a vida de Elias já era um exagero, a de Eliseu foi muito exagerada. Mas como que Eliseu começou a vida dele? A vida dele com Deus? Através de um altar de sacrifício. Não discutiu, ninguém mandou, ele foi e fez. Sacrificou a junta de bois, o arado, as ferramentas de trabalho. Disse para Elias: espera um pouquinho que eu só vou dar um beijo no meu pai e na minha mãe e vou com você. Até a família ele sacrificou, foi embora.
Amou ao Senhor acima de tudo. Não ficou com história, eu não posso ir porque eu tenho família, eu não posso fazer isso porque minha família precisa. Não ficou com história, não. Foi servir a Deus. Está recebendo a revelação? O nosso altar do sacrifício, amados, não é para a gente ser salvo, não. Olha a confusão que os evangélicos estão fazendo no Brasil. Jesus já se sacrificou por mim e eu não preciso me sacrificar mais. Olha a confusão espiritual. No livro de Atos dos Apóstolos, no começo está escrito, desde o capítulo 1 e 2, que todos que tinham bens, propriedades, vendiam campos, vendiam casas, pegavam o dinheiro e colocavam aos pés de quem? Dos apóstolos. Como é que vem com essa história? Ai, esse negócio de sacrifício, né? Fica alegando o tempo da graça, 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 e vive nessa desgraça. Coloca o teu altar de pé. Quer colocar o teu altar de pé? O altar do sacrifício está caído no nosso país. O altar do sacrifício, eu quero que você viva esta experiência. E você vai dizer como aquele povo dizia: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu estou vendo o fogo do céu descer sobre mim. Se você colocar o teu altar de pé agora, colocar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo, neste exato momento, só porque você vai prometer, vai descer fogo do céu sobre a tua vida. Fogo do Espírito Santo, fogo do alto. Quem quer colocar o altar de pé, ergue as duas mãos. Está vendo aí o tamanho da tua mão? Esse é o tamanho do teu milagre. É com a mão que a gente pega o sacrifício e coloca no altar. O nosso milagre começa assim, ó, o milagre exagerado começa do tamanho da nossa mão. A gente pega e coloca lá no altar. Aí você vai ver o que vai acontecer. Tudo que está retido na sua vida vai ser liberado de uma única vez. Vai ser a coisa mais comum do mundo você falar e acontecer. Vai ser a coisa mais cotidiana, presenciar milagres todos os dias e milagres exagerados, livramentos exagerados, curas exageradas, derramamentos do Espírito Santo de forma exagerada. Você vai viver tudo isso no teu casamento, no teu trabalho, na tua família. Você vai viver isso em todas as coisas. Ergue as tuas mãos aos céus. Ore assim comigo, mas de coração, viu? Ore de coração, ore assim: meu Deus, o Senhor requer de cada um de nós a obediência a este primeiro mandamento, e eu sei que deste mandamento dependem todos os outros. O Senhor requer que eu te ame com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Agora, Senhor, eu levanto o meu altar diante de Ti, e ele estará de pé com a minha palavra, e quando eu orar, o Senhor responderá na mesma hora. E é esta palavra que eu recebi e tomei posse, porque eu creio que só o Senhor é o único e verdadeiro Deus, e eu te servirei com integridade, com fidelidade, e acima de tudo, todos os dias da minha vida. E a partir de hoje, eu vou viver milagres exagerados, e está se cumprindo na minha vida a promessa que o Senhor fez e já realizou, de me dar vida e vida com abundância. Eu tomo posse, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém, Senhor.